E olha só o que tem essa semana no Web Motors TV. Quais são os modos de condução de um veículo e o que eles realmente mudam no comportamento do carro? As novidades mais quentes das nossas redes sociais. A BMW é famosa por motos aventureiras e esportivas, mas você teria uma scooter BMW? E ainda, o novo Renault Austral direto da gringa. Olá, sejam muito bem-vindos por aqui e a gente já chegando assim, tá bom? Olha só o que a gente separou para vocês. Sabe aquele seletor de modo de condução? Areia, lama, pedra, neve. Pois é, nós testamos todos eles na prática com o novo Ford Bronco Sport. Você confere isso agora. Quem acompanha o canal da Web Motors ouve a gente falar toda hora sobre modos de condução. Mas quando a gente fala sobre off-road, será que esses modos são importantes de verdade? Será que eles funcionam mesmo? Bom, agora eu vou responder essas e outras perguntas e também vou mostrar como esses sistemas funcionam na prática. E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, meu parceiro é o Ford Bronco, um modelo de muita tradição no off-road e que tem modos de condução específicos para terrenos mais extremos. Mas antes de começar a detalhar cada tipo de terreno, deixa eu responder uma pergunta que muita gente tem. Seguinte, será que esses modos de condução aumentam a capacidade off-road de um carro ou eles dão mais poder de fogo para um carro? Na verdade, esse sistema atua mais para simplificar a vida do motorista, para deixar as coisas mais lúdicas. Então, um motorista que ainda não está muito acostumado com um terreno mais extremo, ele não fica perdidão, porque é só selecionar ali conforme tem o nome do terreno. Dito isso, então vamos ver aqui como é que são esses modos de condução, que no caso de modelos mais voltados para o off-road também podem ser chamados de seletor de tração, seletor de terreno. E aí esses nomes também vão variar de acordo com as montadoras. Na Jeep é o Select Terrain, no caso da Land Rover é o Terrain Response e aqui no Bronco é o GOAT Modes, então eu mexo nos modos por meio desse botãozinho giratório e as informações vão mudar ali no painel de instrumentos. Então o GOAT Modes tem 7 modos, só que 3 deles são mais convencionais, que aí existem em outros carros também, não precisam eles ter uma pegada mais off-road. Estou falando então do normal, também tem o Eco, que privilegia o consumo de combustível, e o Sport, que deixa os parâmetros todos mais ligeiros, mais rápidos. Já os modos específicos para o off-road são areia, lama, neve e pedra. Então, o que muda, né, de acordo com esses modos de condução? Ele vai mexer em alguns parâmetros do carro, que são 4 também. Primeiramente, no mapeamento do motor, também no escalonamento da transmissão, na sensibilidade do pedal do acelerador e principalmente nos ajustes do controle de estabilidade e controle de tração. Então, vou começar falando, para exemplificar melhor a atuação desses ajustes, falando sobre o modo areia, tá? O que acontece? No modo areia a gente está falando de um terreno fofo, então algum condutor menos experiente pode ter a tendência de querer sair normalmente com o carro, né? Só que se ele sair com tudo, a tendência é o carro ir atolando, porque ele vai acabar cavando essa areia, o carro vai descer. Por isso, nesse sistema o motor é mais preso, não deixa o cara dar tanto pé e também a transmissão não vai progredindo rapidamente. O carro vai andando mais devagarinho mesmo, só que com uma tração o suficiente para ela vencer esse obstáculo. Já no modo lama, como é que funciona? A gente está falando de um cenário com pouquíssima aderência, né? Só que qual que é o perfil do controle de estabilidade nesse caso? Ele vai ser um pouco mais permissivo, porque você vai querer nesse cenário que as rodas patinem, não em excesso, só um pouco. Mas por que você quer isso? Para ela cuspir a lama para as laterais, sair dos sulcos, assim você consegue progredir. Só não é aquela patinada em excesso, né? Então o motor vai liberar um pouquinho mais, mas só para você ter aquela sensibilidade, não ao ponto de patinar tanto, mas um pouquinho para você não ficar rebolando na lama. Outro modo de tração que a gente fala de um terreno de baixíssima aderência é o neve. Aqui no caso do Bronco ele também pode ser chamado de escorregadio.
Só que aí, qual que é a diferença? Eu falei que lá no Lama, você quer que as rodas patinem um pouco. Aqui não, aqui você quer que elas patinem o mínimo possível, então o controle de estabilidade vai atuar bastante também para deixar você na trajetória, né? Para você não ficar rebolando tanto. Por isso, também o motor vai segurar mais, para você tentar progredir para frente nesse tipo de cenário, né? A chance de você dar aquela rebolada, perder é muito grande. Então, a importância do controle de tração nesse sistema vai ser muito grande para você sim conseguir ganhar uma progressão, mas bem devagarinho para conseguir para frente. E o sétimo modo de condução é o pedra, aqui no caso ele é chamado de rocha e também em alguns casos vai ser chamado de rock crawl, que é mesmo para você escalar. Então são em cenários que a gente vê muitas rochas mesmo, tem muita oscilação na carroceria. Então como é que o carro vai trabalhar nesse sentido? O motor vai ficar um pouco mais preso também, porque você, como eu falei, vai estar em um cenário com muita oscilação da carroceria e por isso o controle de estabilidade vai ser cortado, porque é normal, né, ter esse tipo de oscilação. Então, se o controle de estabilidade está ativado, ele vai tender a parar o carro, fazer algumas correções que você não quer. E outra coisa também que é muito importante aqui é a sensibilidade do pedal, porque ele vai deixar mais anestesiado, para que você consiga ter mais controle nas rodas. É muito importante que você tenha noção da sensibilidade das rodas nesse cenário. Então, acelerador aqui, a sensibilidade dele vai ser um ponto mais importante. Se mesmo assim você ainda ficar um pouco confuso em relação a qual modo de condução você vai utilizar, uma dica é fazer isso, dar uma andada ou mesmo se imaginar caminhando sobre aquele tipo de terreno para ter mais sensibilidade do que você precisaria para vencer aquele tipo de situação. E também você tem que prestar atenção não só no tipo do terreno, mas na condição dele. Agora mesmo eu estou aqui em uma terra mais batida, mas vamos imaginar que deu aquela chovida, você na hora poderia pensar no modo lama, mas aí quem sabe um modo escorregadio, um modo neve é mais apropriado. Tudo vai depender também do pouco da sensibilidade que você vai ter, mas você também vai pegar essas situações aos poucos, ao passo que você guiar mais o seu carro, fazer mais trilhas. E agora eu vou dar duas dicas para você que ficou com receio de poder causar algum problema no sistema de tração. A primeira delas é evitar dar tranco com o câmbio, com a transmissão. Em um carro como esse, que tem uma transmissão automática, as coisas ficam mais simples. Até mesmo a transmissão automática, ela é um pouquinho mais anestesiada para ajudar você a ter mais sensibilidade, né? Dosar melhor ali as rodas, a força e tudo mais. Em carros manuais, aí já é um pouquinho mais complicado mesmo, até uma arte você dosar bem a embreagem. Segunda coisa é você evitar dar pancadas mesmo. Então se tiver uma pedra um pouco maior, um buraco que você já avistou de longe, tenta evitar, porque as pancadas podem prejudicar o sistema de tração e também outros componentes. E aí, curtiu as dicas? Foram úteis para você? Ó, todo o nosso conteúdo teve a consultoria do Luiz Fernando Carquejo, que é um craque, manja tudo sobre off-road. E se você tiver mais dúvidas, é só colocar aí nos comentários que a gente te responde, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, forte abraço e até o próximo rolê. Não saiam daí, porque daqui a pouco, olha só o que vai ter na sua tela. Todas as novidades da semana nas nossas redes sociais. No próximo bloco, hein? Fala galera, olha só, hoje a gente tem um desafio bem inovador por aqui. A gente vai conhecer um carro que não foi lançado, ainda não tem especificação técnica e muito menos preço. Mas eu vou te ambientar e te mostrar como que esse carro vai chegar ao mercado brasileiro nas próximas semanas. O nome dele é BYD Dolphin. Tá rolando o Mega Feirão Web Motors. Se ter um carro espaçoso já é bom, ter um carro tamanho família comprado com a taxa no chão é mega! A maior variedade de carros e motos com condições imperdíveis. Se é mega, é melhor. Web Motors. Chegou o Hyundai Creta Day. Conquiste o SUV mais admirado do Brasil, com bônus de até R$14.500 ou versões com taxas a partir de 0. Ofertas assim, só o SUV mais querido do Brasil pode fazer. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app.
Tá rolando o Mega Feirão Web Motors. Se ter um carro espaçoso já é bom, ter um carro tamanho família comprado com a taxa no chão é mega! A maior variedade de carros e motos com condições imperdíveis. Se é mega, é melhor. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Chegou o Hyundai Creta Day. Conquiste o SUV mais admirado do Brasil, com bônus de até R$14.500 ou versões com taxas a partir de 0. Ofertas assim, só o SUV mais querido do Brasil pode fazer.